Terceiro ano, mais um dia, né, de aula, terça-feira, dia de estudarmos matemática. Ó, nada de preguiça, hein? Vamos lá. Hoje a nossa atividade é a unidade 10, página 235, tá? Que é bem fácil também, porque já trabalhamos algarismos na aula passada de adição. Só que agora vamos trabalhar algarismos de subtração. O sinal de, isso aí, de menos. Então, vamos lá. Acompanha a tia Débora na leitura, tá bom? Preciso que vocês me acompanhem na leitura. A professora Mônica propôs para a turma uma nova situação-problema utilizando o dinheiro social. Vocês lembram da aula passada que teve o dinheiro social? Então tá. Então diz aí: Carmen mora no Jardim Apuanã, na cidade de São Paulo, onde o dinheiro social se chama Apuanã. Para fazer uma reforma em sua casa, Carmen precisará de 342 apuanãs. Mas até agora ela só conseguiu guardar 157 apuanãs. Quanto falta para ela completar a quantia de que precisa? Quanto que falta? Aí vamos mais embaixo. Você sabe que que operação é preciso fazer para resolver essa situação problema? Acabei de dar a dica, hein, no início. E sabe como poderia resolvê-la por meio do algarismo? Esse será o assunto destas aulas. E para recordar o algarismo necessário a essa resolução, retornaremos o jogo Nunca 10. Também vocês aprenderam. Só que esse jogo agora vai ser Nunca 10 ao contrário, porque vamos trabalhar a subtração. Vamos diminuir, né? Que vocês aprenderam, né? Aprenderam no segundo ano. Então, vamos lá. Hora de jogar, Nunca 10 ao contrário. Então, tem aí o material dourado, ó. Tô com a minha plaquinha aqui, tá? Quem não tem material dourado, não tem problema. Pode ser feijão, tá? Pode ser palito de picolé. Só que nós não vamos jogar hoje. Não é necessário. É porque o livro está novamente nos lembrando, tá bom? Aí tia Débora tá mostrando. Então, vamos lá. Agora, na página 236, ele nos mostra como jogar, tá? Mas não vai ser preciso fazer esse jogo, né? Um jogo em grupo, que fica bem legal em grupo. Mas não vamos precisar jogar. A tia Débora vai explicar a vocês, né? Por quê? Quando jogamos o jogo Nunca 10, né? Nós vamos pegando a quantidade, as pecinhas, de acordo com o que sai no dado. O jogo Nunca 10 ao contrário, a gente já começa com uma barra de 100, ó, tá vendo? Com uma barra de 100 cubinhos e a gente vai tirando. Em vez da gente juntar, nós vamos ter que tirar. Ah, eu tenho uma barra de 100 e eu tirei no dado 9 unidades. Vamos lá. 9 unidades. Ó, a Débora tem as pecinhas aqui, tá? 9 unidades. Aí eu terei que trocar a minha placa, tá? Por essas dezenas, né?
Porque 10 placas dessa é igual a 100. 100, uma dessa daqui de placa. E depois eu terei que pegar uma dessa para tirar as 9 unidades, que são essas pecinhas. Então, vai ter que diminuir, trocar uma barra trocar uma placa por uma barra, até chegar na unidade. E aí, eu vou fazendo o cálculo, vou tirando, tá bom? Por isso que ele se chama ao contrário, nunca 10 ao contrário, porque em vez da gente aumentar, acrescentar, vamos tirar, tá bom? Então, agora vamos para observar aí que eles já iniciaram o jogo. Estão à mesa resolvendo o problema. Então, na mesa, eles já têm um jogo, né? Eles têm, conta aí, 5 barras, ó, 5 barras e 3 cubinhos. Então, se formos contar, então tem 53, ok? Só que na vez da Tereza jogou os dados e ela obteve o quê? 3 pontos em um e 5 em outro. Então, ela obteve 8 unidades. Então, tá bem tranquilo até aí, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse daí, né? Que a Débora falou que vai fazer com vocês. Vamos ler juntos, com atenção. O que Tereza terá de fazer para conseguir retirar os cubinhos correspondentes aos pontos obtidos nos dados? Represente com desenho. Tia Débora, é difícil? Não. Aqui é uma placa, né? Que tem 100. E aqui é a barrinha. Que cada barrinha dessa, ó, contém 10 unidades. Então, vocês terão que fazer o desenho, tá? Dessas barrinhas. Então, já tem até aqui embaixo. Vimos que já tinha na rodada lá com Tereza, tudo, já tinha 53. E ela obteve o quê? 8 unidades, certo? Então, vocês terão que desenhar aí 5 barrinhas e 3 cubinhos. Aí dá um espaço, 8 unidades. E terão que, a letra B, diminuir, fazer a subtração. Então, tia Débora vai mostrar aqui como tia Débora fez, para vocês analisarem melhor. Tia Débora não é boa de desenho não, hein? Como tia Débora falou. Então, vamos armar essa conta em forma de desenho, certo? Então, tia Débora colocou aqui 5 barrinhas e 3 unidades. E do outro lado, 8 cubinhos, 8 unidades. Então, a letra B diz, agora complete. 53 menos 8 é igual... Tia Débora já até deu a resposta dessa. Mas como vocês são bem espertos, também acertaram logo de primeira, certo? Então, a número 2 também, ó. Olha só o que diz a número 2. Na vez de Felipe jogar, Tereza passou para ele, ó. Tereza deu para ele, passou para ele os pontos que restaram. Veja os pontos que ele obteve no dado. Então, Tereza já deu para ele, ó. Qual é o resultado da Tereza? 45. Tereza já passou para ele 45. Aí, tia Débora desenhou 4 barrinhas e 5 unidades. Só que ele obteve no dado, olha lá, 5 em um dado e 4 no outro. Então, ele teve 9, certo? Ele obteve 9 unidades. Então, tia Débora desenhou aqui do outro lado, para não ficar tudo agarrado,
9 unidades. E depois ele pede, use a linguagem matemática, né? Qual é a linguagem matemática? É para armar a conta. Então, 45 menos 9, agora são vocês, que são muito espertos, que irá fazer. Pode utilizar, né, palito de sorvete, feijões, tampinha, aproveita a tampinha do ábaco que vocês fizeram para ajudar a facilitar na conta, tá bom? E aqueles que rapidinho já vai de cabeça, conta nos dedos, usa o recurso que vocês quiserem para realizar essa. Agora ficou bem mais fácil, tá bom? Vamos para a próxima. Na página 238, aí mostra algoritmo da subtração. Vamos voltar ao problema composto pela professora Mônica. Carmen morava no Jardim Apuanã, na cidade de São Paulo, onde o dinheiro social se chamava Apuanã, para fazer uma reforma em sua casa. Carmen precisará de 342 apuanãs, mas até agora ela só conseguiu guardar 157 apuanãs. Quanto falta para ela completar a quantidade que precisa? Veja como Luan pensou em resolver esta situação. Aí aqui ele está pensando. Ah, já sei. Para resolver essa problema, preciso fazer uma subtração. Primeiro vou usar material base 10. Aí ele pega o material dourado e vai tentar fazer a subtração para conseguir, né, o resultado que precisa. A letra A foi assim. Ele representou o minueno 342. Então, ele pegou 3 placas e 4 cubinhos, 3 placas e 4 barras e 2 cubos, certo? Aí fez 342. Na 329. Aí ele, agora tenho que subtrair 157 de 342. Vou fazer assim, subtrair unidade de unidade, dezena de dezena e centena de centena. Aí a letra B, ele começa. Aqui. Como não é possível subtrair 7 unidades cubinhos, ele fez a troca de uma dezena, a barrinha, por 10 unidades cubinhos. E por isso jogou nunca 10 ao contrário. Troca-se uma dezena por 10 unidades e uma centena por uma dezena. Após a troca, Luan ficou com 3 placas, de novo. Que ele fez a troca, ele ficou com 3 placas, 3 barrinhas e 12 cubinhos. Na letra C. Assim, ele pode tirar 7 das 12 unidades, restando 5 unidades. Então, ele pegou, 3 placas, 330, porque aqui já tem 300, né? E aqui tem 3, que é dezena, 330. Só que ele tinha 12 unidades, então não tá certo, porque é até 10, certo? Nunca 10 ao contrário, então ele foi ali e tirou quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ele tirou as 7, ó, aqui onde que tem o X. Tirou as 7, restando apenas 5. Na letra D, diz assim: depois ele percebeu que não era possível subtrair 5 dezenas, pois havia apenas 3. Então, ele fez a troca de uma centena, que é uma placa, por 10 dezenas, que são as barrinhas. Após a troca, ele ficou com 2 placas, ó. Agora, ele ficou com 2 placas, 13 barras e 5 cubinhos, ó, 5 cubinhos. Na letra E, vamos lá. Assim, Luan subtraiu 5 das 13 dezenas, né? Ele subtraiu aqui, ó. Nas 13, ele tirou 5 menos 13, porque nunca 10 ao contrário. Então, tinha 13, então ele tirou, subtraiu. E 8 dezenas. Agora, ele ficou restando 8 dezenas. E a letra F, faltava apenas subtrair as centenas. Porque ele foi subtraindo centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade, como a tia Débora explicou anterior. Então, agora é a vez das centenas. Então, faltava apenas subtrair as centenas. Luan retirou uma placa das centenas, tá vendo aqui o X? Uma placa das centenas, restando apenas uma. 8 dezenas e 5 unidades, que são os cubinhos. Descobri, olha a fala dele. Descobri, faltam 185 apuanãs para Carmen fazer a reforma da sua casa. Aí na página 241, diz assim: quando Luan terminou, a professora Mônica perguntou aos alunos se estavam lembrando de que no segundo ano havia trabalhado com o algarismo da subtração. Edgar foi o primeiro a levantar a mão e a se oferecer para ir até a lousa e escrever o algarismo convencional. Aí a professora, olha ela: muito bem, Edgar. Em seu caderno, você acertou o algarismo da composição. E agora na lousa, acertou o algarismo convencional. Aí ele armou a conta, né? 342 menos 157. Que teve, ó. Então, observem, 2... consegue diminuir 7? Não, ele pediu emprestado, né? Ao vizinho do lado. Então, o 2 ficou valendo 12. Aí, ele fez 12, tira 5, tira 7, tira. Então, ficou 5. Aí, o 4 ficou valendo de 3. Ele pediu emprestado a centena, né? O amigo do lado. E ela ficou valendo, em vez de 3, ficou valendo 2, porque ela emprestou para o amigo do lado. Então, ficou 13 menos 5, agora já consegue, né, diminuir, que é igual a 8. E o 3 ficou valendo de 2, 2 menos 1, 1. Então, ele obteve o resultado, 185. Aí, aqui embaixo mostra, observe como Edgar fez o registro da subtração, tá? Aí, aqui tem o algarismo da decomposição, né? Centena, porque ali, ó, 342. Então, centena,
Centena já diz que é 100, né? Tem 2 zeros. Então, ó, o 3 fica valendo 300. Mais, ó, o 4 tá na dezena. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Então, dezena já diz que é 10. Então, é um zero só. Então, ó, 300 mais 40 mais 2 unidades. Porque a unidade pode botar zero? Não. É ele sozinho, tá? Então, mais você lendo, vai continuar a mesma coisa. 342, tá? Então, se chama algarismo da decomposição. E os 157? 100 mais 50 mais 7. Mas quando nós falamos, continua a mesma coisa, 157. Só que ele fez a decomposição, tá bom? E aqui é o que costumamos fazer em sala de aula, né? A nossa continha, que foi o que ele armou lá, tá? Ele fez a divisão, centena, dezena e unidade, e fez ali um embaixo do outro, como a tia Débora vem falando, tá? O 2 embaixo do 7, a unidade. Aí na dezena, o 4 embaixo do 5 e centena. O 3 embaixo, o 1 debaixo do 3, né? O 3 em cima do 1. Que depois ele fez a subtração e obteve o resultado, 185. Ou se não quiser botar centena, dezena e unidade, também pode fazer dessa forma aqui, ó, direta, tá bom? Na página 243, pede assim: resolva as subtrações pelo algarismo convencional, que estamos acostumados a fazer. Se necessário, utilize o material base 10, tá? Mas quem não tem, usa o dedinho, usa o feijão da mãe emprestado aí, tá bom? Palito, como a tia Débora vem falando, tá bom? Para efetuar a troca. Então, a letra A tem assim, ó, 826 menos 40, tá? Não esquece do sinal, gente, tá bom? Então, vocês armem a conta, tá? Armem a conta aí do lado, tem espaço. Achando o resultado, completa lá nesse tracinho que tem aí, tá bom? Então, a tia Débora novamente vai mostrar como se arma, né, a conta, para vocês não terem dúvida, certo? Então, a letra A. Então, 826 menos 40. Observando, olha o 40, como é que ficou? O 6, né? Aí, embaixo dele vem o 0, na unidade. O 2, né? Aqui em cima, olha o 4, embaixo do 2. Aqui embaixo do 8, não tem nada na centena, porque é 40. 40 é dezena, né? 10, 20, se lembra que a tia Débora explicou? Então, tá. Então, armando assim bem bonitinho, vocês não tem como errar. Então, sabendo, ó, 6 diminui 0? Sim, porque ele é maior do que 0, então 6 menos 0, continua. Isso aí, muito bem. Agora, 2 já diminui 4? Acho que não, né? Então, temos que pedir emprestado ao amigo do lado, tá? Não esquece de cortar, bota o valor que ele vai ficar e aumenta aqui o valor desse, né? Que você vai pedir um emprestado, então, em vez de 2, ele vai ficar valendo 12. Aí, agora sim, 12 diminui 4? Sim, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar a tia Débora. E aqui embaixo, a tia Débora também armou também a letra B, tá? Só que aqui já tem centena, dezena e unidade. Então, ficou tudo certinho, um embaixo do outro, que fica bem mais fácil, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, resolver esse probleminha, certo? Da página 244. Vamos ler junto para entender.
Aline mora em uma cidade em que se usa o dinheiro social, chamado Maracanã. Ela fez uma compra no valor de 62 maracanãs e deu ao caixa na loja 2 cédulas de 50 maracanãs. Quantos maracanãs ela recebeu em troco? Então, ó, ela fez uma compra de 62, mas para pagar, ela deu 2 cédulas de 50. Então, ó, precisamos saber, tia Débora fez aqui, ó, porque ela deu 2 cédulas de 50, então, 50 mais 50, qual é o valor? 5 mais 5, 10, mas tem o 0, então, ela deu 100, né? E o valor da compra dela foi 62. Então, vamos lá. 100, ó, o sinalzinho menos, 62, certo? Porque ela deu 2 cédulas de 50. Então, precisa ser somado ou multiplicado, que vocês acharem mais fácil, tá? Aqui tem o resultado para vocês conseguirem armar a conta e achar o resultado, certo? Fazem aí o resultado aí para tia Débora, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar. Na número 4, é assim. André usa o dinheiro social Capivari e pediu 500 capivaris emprestado para seu amigo. Então, ele pediu emprestado 500 capivaris para um amigo. Ele já pagou 157. Então, ele pediu 500, mas ele já pagou, né, a sua dívida, 150 capivares. Quantos capivares André ainda precisa pagar, tá? Então, tia Débora também ajudou aqui, ó, na armação da conta e vocês podem armar. Vocês também podem botar assim, ó, centena, dezena e unidade, porque precisamos colocar um número embaixo do outro, tá bom? É igual aqui, ó, tá? Unidade, dezena e centena, certo? Qualquer dúvida, só chamar a tia Débora, tá? A partir de 13h30 até às 17h30. Beijo!